Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou João Advogado, estou aqui com você para conversar um pouco sobre um tema que tem ganhado força recentemente contra o INSS, que é o dano moral previdenciário. Vamos lá, dano moral previdenciário, o que ele é de fato? Qual é uma definição que ele tem? Ele é um ato da administração pública que visa cessar direitos à proteção previdenciária do segurado ou requerente. O que seria essa proteção previdenciária? É a cobertura com pagamento do salário de benefício. A gente sabe que o benefício hoje ele é utilizado para a superação das dificuldades, das vulnerabilidades, da miserabilidade, então ele tem esse caráter de proteção, tá bom? Então, pessoal, dito isso, o que seriam esses atos lesivos que podem ocasionar o dano moral previdenciário? Nós temos o ato de cancelar, suspender, negar, ou indeferir, ou então até mesmo atrasar a ativação de benefício. Isso acontece, certo? Infelizmente, o INSS ele é um órgão que está passivo a errar, certo? O que seria assim, o ato de cancelar, que provavelmente daria vazão a essa questão do dano moral previdenciário? O INSS sempre que vai revisar uma espécie de benefício de um segurado, de um requerente que está recebendo, ele primeiro suspende, pede esclarecimentos e em seguida cancela. Como as pessoas não têm aquele conhecimento de como funciona um processo desse que é um hobby, acaba que o benefício ele suspende e cancela logo em seguida. O que isso tem a ver com a questão do dano moral previdenciário? O INSS pode errar. Como pode acabar de forma equivocada, dizendo que a pessoa tem uma renda superior ao mínimo que é estabelecido pela lei dos benefícios, pode dizer que a pessoa já não tem mais a deficiência para o benefício, de forma errada. E isso dá o dano moral previdenciário. Ah, doutor, o senhor falou que também tem o ato de negar ou indeferir. Como assim? Isso pode entrar no dano moral previdenciário? Sim, pode. Por que razão? Hoje o INSS ele é um órgão que ele comete muitas falhas no ato do pedido de benefício. E tem sido comum, ultimamente, essas falhas. Por quê? Porque há um excesso, uma fila imensa de pedidos aguardando conclusões. E como há aquele plano de incentivo do servidor público de concluir logo a lista de pedidos que estão lá na mesa dele, estão a cargo dele, que ele tem que dar uma resposta imediata, que há toda aquela questão por trás, ele pode acabar errando numa análise. Uma pessoa que atendeu os critérios de deficiência, atendeu os critérios de renda familiar para o benefício, atendeu critérios de incapacidade, atendeu critérios de qualidade segurada, enfim, toda aquela nomenclatura que é exigida para a concessão de qualquer benefício. E, infelizmente, o INSS pode errar. Isso é tão comum quanto as pessoas imaginam. O INSS ele pode errar. E você procurando um advogado, ele pode, no ato da petição, solicitar a concessão, os pagamentos de retroativos e também danos morais pela falha cometida pelo INSS. Por quê? Porque uma ação judicial não é só um processo em si. Ele pode também revisar se o INSS cometeu falhas. E isso nós vamos descobrir em um processo judicial por perícias, tá bom? Então isso pode acontecer e você solicitar no processo judicial. Um deles que eu listei é atrasar a ativação de benefícios. Sim, isso acontece. Tanto na via administrativa quanto judicial, certo? O INSS foi lá, te deu a cartinha dizendo que você ganhou o benefício, que tá tudo legal, tá tudo jóia, que o benefício é seu, ninguém mais tira, mas ele demora. Ele demora. Ah, mas foi um prazo mínimo, doutor, o que acontece para o INSS ativar o benefício. Administrativo, como é um ato mais simples, mais rápido, não guarda uma formalidade como no processo judicial, no máximo 15 dias já é para estar ativo o benefício. No judicial, é sempre dado ao INSS um prazo de 20 a 30 dias para fazer a ativação. Se passou desse prazo, aí isso gera um dano moral que você pode cobrar numa ação específica, se for o caso do processo administrativo, no próprio INSS, e na ação judicial você pode solicitar o cumprimento forçado daquela decisão e, em seguida, solicitar em uma petição, assim eu recomendo que seja feita uma petição, um processo diferente daquele que está sendo movido, cobrando danos morais pelo atraso na ativação do benefício. E isso pode acontecer, certo? Existem outras espécies de situações que podem gerar um dano moral previdenciário? Sim, isso acontece, isso pode ocorrer. Citei os mais comuns, os mais usuais que a gente vê por aí na nossa atuação da advocacia, tá bom? Eu sei que muitos de vocês vão querer que eu apresente legislações sobre cada situação específica ou que possa embasar esse pedido. Embasar que eu falo é sustentar de forma legal esse pedido. Nós podemos citar o Código Civil, artigo 186, que diz que aquele que, por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar danos ao trem, ou seja, outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, de certa forma, os atos lesivos que o INSS comete, que pode dar origem ao dano moral previdenciário, são atos ilícitos, ainda que exclusivamente moral. Ah, eu posso, no meio disso tudo, solicitar danos materiais? Não, dano material é outra coisa, certo? O dano moral é um dano emocional, certo? Ele afeta o teu emocional, ele te abala, te faz se sentir impotente. É diferente do material. O material você tem que ter a despesa daquela situação, certo? Então aqui nós estamos falando do dano moral, tá bom? Ah, doutor, já entendi que, de fato, o INSS ele comete um ato ilícito, então ele já pode ser acionado judicialmente para
responder por danos morais previdenciários. Ok, mas existe mais artigos que eu posso citar para você que se enquadram, se encaixam em outras situações das quais eu citei, como, por exemplo, o artigo 389 do Código Civil, que fala que não cumprindo a obrigação, o INSS não cumprir a obrigação do quê, exatamente? De ativar o benefício dentro do prazo legal, ele atrasar alguma comunicação e isso gerar um problema para você no futuro. Então, assim, tudo que gera uma obrigação do INSS dentro daquele processo administrativo, ou processo judicial, ou processo de execução administrativa, ou processo de execução judicial, ele responde. Sim, ele responde. Ele é visto como devedor. E ele pode responder por perdas e danos. Nesse caso, as perdas e danos só são meramente morais, certo? Ah, porque o senhor falou de danos materiais. Sim, danos materiais é que você tem uma despesa com aquela situação. Você não tem uma despesa com essa situação. Você tem um direito que é seu e o devedor não está querendo cumprir. Essa é a situação que eu estou falando. O INSS, por demorar a ativar um benefício, o INSS por causar qualquer tipo de atitude protelatória em um processo, você pode cutucar o juiz, assim, de certa forma, falando, só dar uma lembrança aí, doutor, está acontecendo isso e aquilo no processo, dá uma olhadinha. Então, você pode também causar um efeito de danos morais com relação a essa situação, tá bom? Só um detalhe, esses danos morais, esses valores que são devidos a você por dano moral previdenciário, eles são corrigidos, eles vêm com juros, toda atualização monetária, tudo que for relativo, encargos, tudo que for necessário a atualizar valores que são devidos a você, tá certo? Isso também está no artigo 389 do Código Civil, tá bom? Sim, eu tenho que responder até aquelas perguntas mais óbvias possíveis. Sim, eu não quero que deixar você com dúvida alguma sobre esse tema. Ele é complexo, ele é um pouquinho chato, mas eu tenho que falar. Ah, mas vamos dizer, doutor, que a obrigação do INSS comigo em perdas e danos é apenas de pagamento em dinheiro? Sim, isso é verdade, certo? Incrível que pareça, o INSS não pode te dar um bem imóvel, ele não pode te dar um terreno, ele não pode te dar alguma outra coisa que possa substituir a importância financeira, certo? Porque o benefício, novamente, o benefício ele é para promoção da dignidade da pessoa humana, ele é para sobrelevação da miséria. Então, não tem como você superar a miséria porque o INSS foi aqui e te deu um terreno. Porque o INSS foi lá e te deu um computador dos mais avançados que tem. Porque o INSS resolveu te dar uma unidade de presente porque isso vai cobrir os danos morais. Isso não acontece, tá bom? Toda a vida que houver um dano moral previdenciário vai ser sobre valores. Doutor, onde é que está isso, pelo amor de Deus? O artigo 404 do Código Civil diz que as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Também vão entrar aí juros, custos e honorários de advogado, sem prejuízo de pena convencional. O que acontece? Todos esses artigos eles já estão falando do processo judicial. Não existe assim, uma forma de você pedir danos morais previdenciários sem fazer o processo judicial. Isso não existe, certo? O processo tem que ser judicial, tá bom? Quero frisar novamente com você esse ponto. Listei alguns exemplos de dano moral previdenciário, mas esse aqui que eu vou falar, esse é o campeão nas ações judiciais. Por quê? Porque o INSS, com o volume que tem, mais de 2 milhões de requerimentos em análise ainda, sem resposta, infelizmente, o INSS ele não tem um quadro compatível com o excesso de demanda que ele possui. Então, o que acontece? Você vai lá, protocola seu pedidozinho, sozinho ou com advogado, e aí você vai fazendo tudo que é necessário, faz as perícias, coloca documentos, responde dúvidas que o INSS tem, que o INSS pode ter dúvida. Então tudo ali vai sendo desenvolvido até que chega um dia que o INSS para. Ele não diz mais nada. Ele fica inerte, ele fica parado, ele não diz nada para você. Fica o seu processo, aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser da minha vida, Jesus? Aí nós temos um artigo específico, um dispositivo legal específico que pode ajudar você em relação a isso. Infelizmente, a demora do INSS gera um indeferimento tácito. Ou seja, o silêncio do INSS gerou um indeferimento. Ultrapassado o prazo razoável, aí você vai ter que buscar mídia judicial. Há colegas que falam do da segurança, eu não vou abordar aqui, é outra situação à parte, eu posso trazer em outro momento, mas que nós temos uma medida que pode ser adotada judicialmente, tá bom? Ah, o doutor falou, mas não disse o dispositivo legal. Ele se encontra onde? Se encontra no artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.203/91. Certo? O que diz esse dispositivo tão complicado, que tem parágrafo, tem não sei o que, 41A? Diz o seguinte, que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Certo? Então, via de regra, o artigo fala que em até 45 dias o INSS tem que revisar, tem que concluir, já tem que lançar uma data de pagamento do benefício. A gente sabe que a realidade não é essa. Né? Há benefícios que levam 6, 7, 8 meses, 10, 12 meses, que é um ano. Então, infelizmente, em muitos desses casos a gente tem que judicializar e pedir danos morais. Certo? Porque a pessoa tem a expectativa, o sonho de ter um benefício, mudar um pouco a sua realidade, tem um meio de sobreviver. Então, tem tudo isso envolvido. Tá bom? O INSS, infelizmente, ele não dispõe de um corpo de funcionários que possa suprir
o alto volume de pedidos no próprio órgão, tá bom? Muito bem. Doutor, eu já entendi que eu tenho esses direitos, que tem base legal, quais assim, os mais usuais que eu posso judicializar, uma demanda de danos morais previdenciários contra o INSS, mas a pergunta que não quer calar, eu já sei qual é. Se isso acontecer comigo, até quando eu posso judicializar essa demanda? Bom, eu, para responder isso aqui, eu tenho que lhe dizer algumas coisas que é importante você entender, que se você entrar com uma ação de danos morais só por fazer o protocolo, assim, você precisa entender antes que o juiz possa pegar a sua petição, o seu processo e deferir por uma questão boba. O que é isso exatamente? Você tem que entender que no artigo 189 do Código Civil diz que violado o direito, o seu direito foi violado, por uma daquelas lá que eu falei, ou outras que possam ser semelhantes e que têm o mesmo cunho de dano moral, certo? Violado o seu direito, nasce para você, que é o titular daquele direito que foi violado, a pretensão que pode se extinguir na situação do artigo 205 e 206, certo? Então eu tenho que lhe dizer, antes de falar do prazo, que entenda como que nasce a questão do direito violado, a questão do dano moral. Então tenho que lhe dizer isso que está no artigo 189 do Código Civil, tá bom? Aí agora eu vou falar para você aqueles prazos bem legais que são sobre o seu caso. Pronto, agora eu acho que você está preparado para a gente falar dos prazos, certo? Vamos começar pelo 205 do Código Civil. Diz que a prescrição ocorre em 10 anos, caso não haja uma lei que possa fixar um prazo menor. Então, a via de regra é 10 anos. Ah, eu estou garantido, meu direito está lá, vou deixar correr à vontade. Um belo dia eu vou atrás disso, posso até receber pelo tempo que ficou essa situação. Não é bem assim, certo? O prazo para que você possa judicializar é 10 anos. Só que nós temos que observar que eu falei do 206. E o 206 ele vai trazer algumas questões mais específicas sobre cada situação que pode gerar um dano moral, certo? Então, vamos ter um pouquinho de calma aqui nessa parte, vamos entrar agora, tá bom? Mas eu estou sem enrolação. Diz agora de uma vez por todas. Primeiramente, você tem que entender que o 206 vai falar assim, prescreve em 5 anos a prestação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos por particulares. Quê? Hã? Isso mesmo. Você está em mãos com um comunicado de decisão, é um documento público, um instrumento público. Que o INSS disse lá que foi reconhecido o direito ao benefício, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A fulano de tal, aquele documento é público. Judicialmente, o INSS foi lá e colocou o comprovante de ativação do benefício, mas não ativou. É um documento público. Existe outra questão que a gente pode falar aí, que é os acordos ocorridos em processo judicial. Ele pode até ser utilizado como um instrumento de cobrança dessas dívidas líquidas, porque todo o acordo já vem discriminando todo, que é valor referente ao que tem que ser recebido, questões de RPV, de precatório, vem tudo falando, certo? Então, por essa questão, é um documento público, é um documento que vem discriminando o que é meu por direito, um prazo. Então, tudo isso aí tem que ser analisado dentro desses instrumentos públicos. A particular também serve? Serve, mas é sempre bom usar um documento público, porque o juiz ele gosta de um documentozinho público, certo? Então, relaxe e pense. Você só tem 5 anos. Você só tem 5 anos. E, claro, guarde toda a documentação de comunicação do INSS. Tudo referente à ativação de benefício. Tudo referente à ativação de benefício. Inclusive, aqueles casos em que o INSS suspender o benefício e posteriormente cancelar. Com que fundamento? Porque se o INSS errar essa avaliação do MOB, você pode reclamar com esses documentos. E utilizar os particulares para entrar com o seu pedido judicial. Tá certo? A consideração final, gente, é a respeito do artigo 206, certo? 206, inciso 1º, parágrafo 5º do Código Civil. Ele falou da questão do instrumento público. O particular, eu já resumi aqui, que pode ser documentos que você possa usar que provam o contrário do que o INSS está alegando, certo? Mas na matéria do documento público, nós podemos citar aqui uma lei específica que fala sobre os processos administrativos. O INSS é uma autarquia, certo? E ele tem que obedecer uma lei específica que nós conhecemos como Lei 9784/99. E nós temos que falar do artigo 50, inciso 1º, que diz que todos os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos, fundamentos jurídicos e quando forem para negar, limitar, afetar direitos ou interesses que a pessoa tem naquele processo administrativo. Então, todos os atos são públicos. Então, a decisão do INSS é pública. E a decisão do INSS sempre vem quando você pega aquela cartinha que chega da correspondência, né? Aí vem com o número do benefício, vem o nome da pessoa, o CPF, aí informa o motivo e a fundamentação legal. E embaixo vem um textinho explicando, dizendo que se você não concordou ou não concordar, pode recorrer à junta de recursos da Previdência Social em até 30 dias, são 30 dias corridos e não sei o quê, e tudo isso aí. É um documento público, certo? Então, para fechar aqui, pessoal, fiquem atentos, porque, infelizmente,
o INSS ele tem começado a ter problemas com essas questões do dano moral previdenciário. Qualquer coisa estou aqui à disposição para sanar dúvidas que vocês tiverem, qualquer que seja a situação. Eu estou estudando para a OAB, esse tema é interessante, pode cair na OAB? Pode ser que sim, pode ser que não. Há fundamento para tal? Sim. Vai depender. Temos que observar e, principalmente, estudar. Tá bom? Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.